Oi pessoal, nós vamos agora começar a fazer os nossos pratos. Vocês devem ter achado curioso que eu mandei uns moldes além dos pratinhos. Para quê? Toda vez que você encontra um prato de plástico e que você vai copiar aquele plástico, aquele prato, normalmente ele está muito menor do que o tamanho que você deseja de prato, porque o prato vem num tamanho e depois vai encolher. Então, como é que eu faço meus moldes, né? Eu coloco o prato, ó, se eu quero maior, aqui você vê que eu estou apoiando mais do que a metade do prato, aí eu copio o meu formato, e aí depois eu venho tracejando, ó. Porque aí o que acontece? Quando você traceja, depois você consegue fazer o seu molde, e assim é que eu normalmente crio meus moldes. O de vocês foi um pouquinho mais complicado, porque eu tive que conseguir caber em 2 folhas A4. Então eu fiz esse traço aqui para vocês verem mais ou menos o encontro, e alguns apareceram, o meu não apareceu, esses 2 tracinhos. A copiadora vai entorcendo o papel e vai às vezes não aparecendo, mas essa é a ideia, que vocês aproximem e aí ele vai estar maior do que esse pratinho aqui, tá vendo? Então, eu abri a minha placa, é uma placa, não é muito fina, mas também não é grossíssima. Eu diria que ela tem aqui meio centímetro, um pouquinho mais. Mas o que eu fiz? Eu abri, cortei, olhei a minha largura, vi que estava grosso, abri novamente para conseguir fazer uma boa placa. Bom, eu usei os carimbos, né, para fazer os pratos. Essa foi a ideia que a gente... Eu não sei se vocês vão usar carimbo e tudo, mas se vocês usarem os que vocês fizerem, testem antes. Porque os carimbos, eles têm que estar com um acabamento mais baixo ao lado da figura e tudo. Então, né, vocês vão começar a carimbar 1, 2, 3, 4, né? E assim por diante. Ó, já botei um ali. Bom, essa placa eu abri, carimbei. Ela ficou secando aqui um bom tempo. E ainda digo que deveria ter ficado talvez até mais, para eu conseguir fazer todo o vídeo para vocês verem. Mas ela ainda poderia estar um pouquinho mais dura. Bom, isso é a parte que vocês sempre sabem, né? Que todo barro que vai ter contato com plástico, alguma coisa que não seja gesso, ele vai ter que ter um talco. Então, ó, vocês vão espalhar o talco direitinho. Agora, por que é importantíssimo essa placa estar mais dura? Porque senão, quando vocês colocarem aqui, essa aba desse prato vai começar a querer cair. Eu, antes de começar a amassar, eu dei uma olhadinha para ver se a minha divisão está mais ou menos certinha, ó. Aí depois, com a esponja muito seca, sem água, eu venho e aperto. Vocês vão... tem gente que faz umas buchinhas com areia para apertar, mas eu acho que quando tá... Agora, as minhas bordas, eu depois vou ajeitar no ponto de couro para elas ficarem bem certinhas. Mas é importante vocês deixarem isso aqui assentado até ele ficar totalmente sustentado, tá? Então, aqui você vê que, ó, meu prato tá sobrando, e é assim que eu resolvi meu problema de tamanho. Bom, daqui a pouco eu vou falar do pequenininho. O pequenininho tá aqui, mas daqui a pouco eu vou falar dele, tá? Meu conjuntinho. Porque eu quero passar para essa peça aqui. Vocês devem ter achado estranho que é uma coisa de isopor muito maleável, né? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente cortei o meu molde redondo, né? Que veio aqui para vocês. E apertei o barro aqui aos pouquinhos e fiquei com isso aqui. O que eu fiz para esse isopor não amassar? Porque eu tive dificuldade de encontrar uma vasilha durinha
que vocês não precisassem fazer recortes, né? Que tivesse um fundo mais estreito e a borda mais larga, assim, que você não precisa fazer corte nenhum, como a gente faz lá. Eu coloquei uma veia velha, apoiei, aí eu vim aqui, ó, e fiquei fazendo bem certinho em volta, ó. Você vê que mesmo ele sendo isopor fino, ele tá aguentando, ó. Agora, gente, como é que eu vou cortar? Ele já deixei aqui ficar mais durinho, né? Agora, para eu cortar aqui com nylon, ele não dá muito certo. Então, como é que eu usei isso aqui, que por ser o isopor, e é por isso que eu mandei 2, ó, de cada, porque vocês podem ir fazendo um conjuntinho. Eu falei, pensei, ao menos elas fazem 2 de cada, né? Vocês podem botar o moldezinho por cima, para fazer a referência, ó. Agora, o que acontece com esse isopor? Ele é tão ruinzinho, né? Essa é a dificuldade dos lugares estarem fechados, eu não ter conseguido achar formatos melhores. Mas também ele tem a vantagem porque ele serve assim para colocar um em cima do outro de uma forma, um formato muito razoável para fazer isso. Quando eu coloco ele em cima, eu primeiro, ó, já aliso minhas bordas com ele no lugar, ó. Venho aqui, ó. Esse barro vai ficar branco, né? Então, olha só. E agora, ó, eu vou tirar o de dentro, que eu botei talco. Aí, nós vamos também alisar toda essa parte de dentro. Agora, aí fica a tigelinha aí, ó. Agora, por que também que eu quis fazer uma peça com esse isopor? Porque, como os meus pratos são ovais, eu queria continuar com uma tigela oval. Então, o que eu pensei? Que depois que vocês fizerem, colocarem, se quiser colocar o carimbinho e tudo, vocês vão poder amarrar isso, fazer isso aqui assim, ó, e deixar uma tigelinha meio ovaladinha. Aí vocês amarram, se ela não estiver ficando. Ou então vocês simplesmente, ó, puxam ela um pouquinho, se ela ficar ótima. A minha já tá ficando. E aí eu acho que isso aí vai dar Ai, perdi a flanela, bom, não tem problema. Eu acho que isso vai dar uma bossa legalzinha para ficar tudo ovaladinho, ó. Aí vocês podem depois fazer um carimbinho nas bordas, ó. Eu não vou fazer o carimbinho na minha ainda, porque eu ainda vou alisar bastante. Ali eu acho que aqui tá abrindo um pouquinho, vamos botar um pouquinho de barro. Por que às vezes isso acontece? É porque ele não ficou muito apoiado lá por baixo e eu fiz força. Mas é até bom que vocês veem, ó. Aí, como o barro tá todo ainda da mesma... É porque a dificuldade é que eu estou sem a flanela. Esqueci a flanela em algum canto aí da casa. Aí vocês vão poder analisar essa parte toda aqui, ó. E refazer isso aqui que ficou rachadinho. Mas por que isso aqui racha? Porque quando eu coloco lá em cima, ele fica querendo abrir lá por cima. Mas depois nada que vocês não consigam sumir com um barrinho, com paciência, vocês conseguem resolver esse problema todo. E é legal porque ela conseguiu ficar, para vocês terem a coisinha ovaladinha, tá? Só que eu esqueci minha flanela, tô sem dificuldade de ver. Então é isso, gente. Vocês podem fazer muitos pratinhos com um prato menor. Agora, a questão do pé, né? Esse meu pratinho aqui, ele já tá mais durinho. Então, para botar o pé, eu inverto ele, quando ele já tá durinho. Depois eu vou alisar isso, aí eu mando uma foto para vocês. Aí, olha, no início, eu comecei fazendo uma minhoca. Aí eu vim com a minha faca, marquei. Se vocês quiserem botar em cima de uma régua, coloquem. Aí, ó, eu marquei, ó, 4 pontinhos, ó. Assim, e vim com nylon. Tô perdendo tudo aqui. Vim com nylon.
para fazer meus pezinhos, porque aí o nylon ele deforma menos. É claro que isso aqui tudo vocês vão ter que alisar para ele ficar certinho. Eu desaconselho vocês fazerem a minhoquinha aqui, porque como vocês vão estar deixando esse pratinho secar, vai haver uma diferença de secagem e isso aí pode rachar, tá? Aí vocês vão fazer as ranhuras e colocar lama. Agora, gente, eu não tive como mandar lama desse barro. Então, como é que vocês vão fazer, ó? Vocês vão pegar, vão passar várias vezes o pincelzinho aqui. Vão passar uma vez aqui. Tem gente que só cola sem lama, porque acha que a lama dá muito. Aí vocês vão ficar, ó, arrastando isso aqui. Agora, eu já digo que isso aqui para pé funciona, mas para grandes colagens de coisas que vão encolher cada um para um lado, não funciona. Para pezinho aqui funciona, ó. Tá vendo? Então, vocês simplesmente passam a lama algumas vezes. Ó, você já vê que vai ficando esbranquiçado. Aí vem aqui, ó. Aí eu começo a arrastar. Aí ele cria uma liga, ó, e aí para, ó. Aí vocês vão ajeitar o pezinho todo certinho. Aí vai ficar bem, tá? Eu queria virar pro outro lado ainda, mas não sei se vai estar mole. O grande pulo do gato desses pratos é esperarem a placa ficar durinha para botar aqui em cima e secar muito lento. O que faz prato empenar? É barro que não é amassado o suficiente, é muita água e secagem muito rápida. Então, gente, faz isso, deixa no saquinho, esqueçam que vocês têm isso aqui, tá? Depois vocês podem alisar, porque eu esqueci a falar, vocês podem tirar essa marquinha daqui. Então, olha só. O meu podia estar um pouquinho mais durinho ainda, mas olha como é que fica bonitinho. E assim vocês vão fazendo os pratinhos. Tá bom? O conjuntinho de vocês com a tigelinha. Minha tigelinha tá meio feia, porque eu não tô sem a flanela aqui para alisar por dentro. Mas ela... Vou acabar só mais um pouquinho aqui. Aí depois a gente vou botar uma... E depois, quando vocês tirarem o isopor por baixo, aí vocês também podem ajeitar bem essas bordinhas, perder um bom tempo ajeitando as bordinhas. Aí, se vocês quiserem, vocês podem colocar um carimbinho na lateral, no fundo. Eu não vou colocar ainda, porque eu quero depois ajeitar mais ela antes do carimbo, tá bom? Tchau, pessoal. Eu vou criar um grupo no WhatsApp do módulo 3, que aí fica mais fácil de responder as perguntas, tá bom? E se quiserem, vão criando algum molde ou então usem esses, tá bom? Tchau, fiquem bem aí. Até breve, se Deus quiser. Tchau.